de Jesus abençoe a todos nós, que possamos aqui, mais uma vez, dividir com todos um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da doutrina espírita, que nada mais é do que trazendo as verdades, relembrando, né? Trazendo, o Jesus já trouxe as verdades, relembrando as verdades do Cristo. O que nós vamos falar aqui não é da nossa cabeça, mas é aquilo que a nossa cabeça conseguiu compreender da doutrina espírita. É necessário. Por que a gente aceita a doutrina espírita? Certamente porque ela trouxe as respostas para todos nós. Ela não trouxe alívio para nossas dores, mas trouxe compreensão. E a compreensão traz um pouco de alívio, porque a gente sabe por que está passando pelas dificuldades. A gente para de culpar o outro pelos nossos atos. Mas Davi, nesta vida eu não fiz nada, mas a vida é uma só, a vida espiritual. Aliás, nós espíritos temos que começar a inverter. O meu espírito, não, o meu corpo. Porque o corpo é passageiro, o espírito prossegue. Nós temos que inverter essa pirâmide, essa ideia. Ao invés de falar o meu corpo, não, o meu espírito está bem hoje. Porque é o espírito que dirige o corpo, né? O corpo é apenas uma ferramenta que nós vamos fazer uso. Já tivemos tantos e teremos outros tantos. E ele é apenas a máquina para que o espírito possa elaborar aqui na matéria aquilo que foi proposto e aquilo que muitos de nós concordamos no mundo espiritual. Eu sempre digo que às vezes para alguns de nós, acho que uns mais, outros menos, uma das maiores decepções nossas vai chegar no mundo espiritual, quando a gente despertar, a gente vê que a gente reclamava tanto da vida e tudo aquilo que a gente passou, a gente pediu, ainda acrescentou mais um pouquinho. Ah, eu quero 100 dias de sofrimento. Não, só 80, Davi. Não, bota 100 que eu quero avançar. Mas Davi, você não vai aguentar. Não, bota 100, eu vou aguentar sim. É igual quando a gente vai para a academia, manda o camarada botar um outro peso lá. Você não está levantando nem 2, vai levantar 3? Né? Então, tudo no seu tempo. Aí ele fala, não, Davi, treina, na próxima você estará apto para fazer isso. Mas a gente acha que e vai. Então, como a gente insiste muito, eles deixam. Aí depois chega do lado de lá, a gente começa a reclamar. Eu estou falando isso por quê? Porque nos relatos que a gente vê de André Luiz, as coisas funcionam mais ou menos assim. Nós somos irmãos, imperfeitos ainda. Então, e com a imperfeição, nós somos sujeitos ainda a erro. A gente não pode se acomodar no erro. Não é mesmo? Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e não pela sua perfeição moral. Olha as palavras. E pelos esforços em domar suas inclinações más. Quer dizer, porque nós temos ainda. Mas que inclinação, Davi? Eu não tenho coragem de matar ninguém. Mas nós temos orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o pensamento, às vezes, nocivo sobre as pessoas, negativo. Isso abrange a moral. É porque a gente vê logo aqueles que estão cometendo um monte de erro, que muitos de nós, certamente, no passado, em outra existência, cometemos. Então, a gente acha que a gente é o supra-sumo. Mas não. Nós ainda temos muito que crescer. Está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós para ser elaborado. Eu acho lindo a filosofia que nos explica que nós somos artífices do nosso futuro. O meu destino pertence a mim. Deus me deu uma página em branco da vida, com alguma proposta, e falou, vai meu filho, preencha essa página, preenche ela para você voltar e ganhar um 10. Às vezes a gente fica assim, eu queria aprender espiritismo, mas eles falam que a gente tem que estudar a obra básica. Por quê? A obra básica é como se fosse a gramática no português. Sem a gramática você não consegue analisar se um texto tem coerência, coesão, aquelas coisas todas que a gente não gosta de aprender. Então, o que acontece? A gramática, sem saber ali o fundamento, você vai ler uma mensagem espírita, vai ler um livro, você não vai ter certeza se aquilo ali está trazendo um conteúdo espírita. Porque quando a gente passa por lá de lá, a gente continua sendo espírito. E com as mesmas deficiências que a gente tem aqui. Ninguém vira assim, meu pai passou por lá e virou santo. Se ele era um homem já na condição de santo aqui na terra, ele virou santo. Caso contrário, ele está aqui nem eu. Ele não vai poder passar grandes coisas, para passar notícia, mas ele não vai poder passar imediatamente grandes ensinamentos para mim, que ele ainda não tem. Não é mesmo? Então, o cientista, quando chegou do outro lado, diz, o mundo desmembrou, desbravou. Não é assim. Ele pode ter até aquele conhecimento, mas ou ele não pode passar, ou ele ainda não tem aquele total. O conhecimento do universo, só Deus. E o conhecimento de grande parte do universo, Jesus, que chegou à perfeição. Não é mesmo? E a gente, outra coisa, eu noto às vezes que os jovens, às vezes se afastam da doutrina espírita, porque, eles falam do Evangelho. Gente, o Evangelho não veio nos tirar da convivência uns com os outros.
não vem tirar a nossa juventude, a nossa maturidade, a nossa convivência em sociedade. Nós podemos conviver. Só que a partir do momento que a gente estuda o Evangelho, a gente começa a compreender aquilo que Paulo de Tarso diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Viva no mundo sem ser do mundo. Eu já não vou em certos lugares, não faço certas coisas, porque minha consciência não permite. Não é porque é proibido. Quer ver uma coisa? Quantos de nós, não sei, mas quantos de nós, às vezes a gente come desenfreado, 1 quilo de comida, o organismo não vai aproveitar aquilo. Então, a gente, aprendendo o Evangelho, a gente vai se alimentar da mesma forma, só de forma mais sadia, porque a gente sabe que aquilo não convém mais para a gente. O Evangelho não tira de nós o direito de se divertir, de se distrair. Agora, vamos procurar distrações sadias. Tem tantas. Então, às vezes, a gente se afasta porque, nossa, mas o Evangelho tem que andar certinho na linha. No início, ele vai te mudar, vai fazer que você busque a linha ali correta. Ele vai sim, vai mexer com a gente, porque ele incomoda. Mas é paulatinamente, você vai se valorizando, você vai olhando e vai vendo o que aquilo ali vai te trazer de melhor. O que é melhor? A gente chegar na vida eterna, que é a vida espiritual, numa condição tranquila, ou eu passar uma condição aqui de vivência material bastante desregrada e chegar a passar lá 100, 200 anos de sofrimento do outro lado, que desperdicei o meu tempo? É questão de lógica, né? Aquele filósofo falou: penso, logo existo. E todos nós pensamos, todos nós filosofamos. Não é só aqueles pensadores, não, todos nós filosofamos. Quando a gente pergunta, questiona alguma coisa, é uma maneira de filosofar. Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Hoje eu vou falar para nós aqui da passagem Jesus e a Samaritana. Está lá em João 4, capítulo 4 e 39 versículos. Essa passagem, como todas as demais, é muito interessante, né? Jesus sempre quebrando os paradigmas, né? Jesus sempre trazendo, não digo as novidades, mas sempre mostrando para a gente que nem tudo que está ali na letra, escrito, é para ser cumprido daquela forma, tem outra interpretação. E a doutrina espírita traz para nós. Essa passagem aqui, eu já estudei umas 10 ou 11 interpretações dela. Cada um que vier falar aqui vai falar de um jeito. Todos elas, as falam num cunho moral e trazendo uma visão. Esse é o objetivo do educador, que é Jesus. Deixar que a gente, por isso que ele falou: escrevo parábolas porque vocês não podem entender. Então, para que escreveu? Não, a gente pergunta: então, para que está escrevendo se eu não posso entender? Eu falo, escrevo, ele não escreveu, eu falo parábola. Então eu falo: para que está escrevendo então você não pode entender? É porque a gente ia buscar um entendimento disso. Se ele está tudo, pesca tudo facilzinho, a gente já tinha esquecido. Então, cada vez mais, a gente quer conhecer esse homem que esteve aqui há 2000 anos e trouxe essas coisas que até hoje mexem com a gente. E umas falas que, quando a gente leva ao pé da letra, traz para... não dá certo. A gente tem que ver a ideia que está por trás daquele texto ali. Uma vez, meus irmãos, igual quando a gente lê um texto do Evangelho. Uma vez, um rapaz estava indo para a casa espírita, e aí encontrou com um amigo: você está indo para a casa espírita, para a reunião mediúnica? Aí ele falou: pede lá por mim, que eu estou passando por muita dificuldade. E esse amigo chegou, tinha um mentor nessa reunião, e falou assim: meu amigo pediu se o senhor pode aí mandar uma lição boa para ele. Fala com ele para ler o Evangelho, página tal e tem tal. Ele leu. Aí voltou, deu um recado para o amigo leu aquele título do Evangelho. Aí encontrou com esse amigo que leu, não encontrei na verdade não. Ele não discutiu, foi lá, na outra semana falou para o irmão: ele leu, não encontrou nada não. Irmão, fala com ele para ler frase a frase. O camarada leu, chegou lá na terceira frase, ligou para o amigo: encontrei a solução do meu problema. Porque ele estava lembrando, ler frase a frase. Numa frase ali, pelo menos numa, nós vamos nos encontrar. Às vezes você lê um ali, nós vamos nos encontrar e vai nos modificar. Ele vai nos dar a chave para a gente conviver com aquela situação. É isso que é importante. Então vamos lá. Jesus, uma frase bastante conhecida dessa passagem, que Jesus fala: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Essa passagem que Jesus encontra com a samaritana na beira do poço e pede água a ela. Então nós vamos desenvolver aqui esse sentido. Olha só, Jesus saiu, né? Foi na cidade, Jesus saiu lá da Judéia indo para Galiléia, e foi na cidade de Sicar, em Samaria, que ocorreu o inesquecível diálogo de Jesus com a samaritana, registrando em Evangelho de João 4. Esse diálogo transformou-se em uma das mais belas lições legadas à humanidade.
É interessante, tem uma passagem que Jesus fala assim, eu já vi relatos que Jesus não precisava passar por ali, era até mais longe um pouco. Para onde Jesus também não precisava passar por ali. Tipo assim, eu estou indo lá para Cordeiro, aí eu vou passar lá em São Pedro da Serra, a não ser para passear, comer uma pizza de aipim, para depois ir lá para... Não tem, eu vou direto aqui. Mas Jesus passou, e aí os discípulos ficaram assim, mas por que eu vou passar para lá, tão perto, para que passar por isso tudo? Esse cara arruma cada coisa para a gente. E ficaram nisso. E aí falou, era necessário passar por Samaria. Jesus sabia que ia deixar ali um grande ensinamento. A gente vai ver no desenvolvimento aqui, ele sabe que tinha um grande ensinamento. Então, porque a vinda de Jesus aqui foi tudo preparado. Ele sabia do momento que ia acontecer isso, acontecer aquilo, porque as coisas vão canalizando. Davi, mas como é que faz isso? Quando cai um avião, morre algum inocente que não deveria estar ali? Como que eles fazem isso? É uma trabalheira, eles vão jogando um para lá, um para cá, tiram. Você não, desce. Você senta naquela cadeira, igual isso agora que é o Naim, de um cara só sobreviveu. Senta nessa cadeira, nós vamos dar um jeitinho para você não embarcar. Fica quieto aí. Então, é uma programação que eles fazem. Aí vai, então, mesma coisa, Jesus tinha essa programação. Então, as coisas foram acontecendo quando surge o cego, o paralítico, tudo no momento para ele. A gente vê que quando as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava doente, Jesus ainda levou 2 dias para ir lá. Aí ele chega, se não me engano é Marta, fala assim, bem tarde demais, agora já está morto. Jesus recebeu a notícia, continuou fazendo os afazeres dele lá, e nossa, ingrato, né? Não diz que ele tinha bondade no coração, porque ele sabia que a coisa tinha que amadurecer um pouco mais para ele chegar lá e fazer. Então ele tem confiança no que faz. É igual quando Jesus fala para nós assim, quando perguntam a Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Qual o maior mandamento? Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amará o vosso Deus. Mas por que Jesus fala vosso e não fala nosso? Porque o Deus de Jesus é diferente do meu entendimento. Jesus tem certeza que Deus é bom, é justiça, é grandeza. Nós achamos. A grande parte da humanidade ainda acha, eu acho que Deus é bom, sim. Deus é perfeito, Deus é isso. Mas Jesus tem a certeza. Então, por isso que o meu Deus, se nós perguntar a cada um o que é Deus, aí a gente vai lá naquela pergunta 1, número 1, vai falar, que é Deus? Como é que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não, isso não pode. Já está lá, já está a resposta pronta. No seu entendimento, cada um vai ter um entendimento aqui. Mesmo nós espíritas, estudando do mesmo livro, nós vamos ter um entendimento. Então, o vosso Deus, aquele Deus que você entende, ame-o como você entende. Olha que grandeza. A gente não para pensar nisso. O doutrina espírita traz para nós. Por isso que eu acho lindo. Mexe com a gente, traz essa visão. Você lê aquilo rapidinho. Não é só amado. O vosso Deus, aquele que você compreende, aquele que você entende, aquele que chegou, que você tem alcance de compreender. Então, é democrático para todo mundo. Você tem alcance. Cada um entende Deus de uma forma. Tem irmãos que ainda acham que Deus é punitivo, Deus é vingativo. É o momento deles. Mas ame aquele Deus. Ele tem que amar aquele Deus. Ele deveria. Então vamos lá. Aqui, outra coisa que é interessante. Jesus estava cansado e assentou-se junto ao poço de Jacó. Vocês acreditam que Jesus estava cansado? E assentou-se quando uma mulher aproximou-se para abastecer seu cântaro, seu pote, seu balde, seu jarro de água. Uma mulher se aproximou. E Jesus fala para ela, dá-me de beber, disse Jesus. Assim procedeu, nem tanto pela necessidade de saciar a sua sede material, mas sim para ter a oportunidade de saciar a sede que aquela mulher tinha da água da verdade. Por que Jesus a oportunidade? Passou para lá, ele não estava com sede, mas ele chamou ela para um diálogo. E aí ela fala para ele o seguinte, a mulher, surpreendida com aquele pedido, respondeu-lhe, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles não entendiam. Por quê? Porque tinha havido a divisão de tribo, e esses samaritanos, foi quando os assírios invadiram, eles foram separados. E aí os assírios trouxeram muita crença para eles. E eles começaram a casar com os assírios, começaram a ter
uma miscigenação, vamos dizer assim, e aquilo não era bem visto. Então, por isso que e eles não acreditavam, eles acreditavam em alguns deuses, que a gente vai ver mais na frente. Então, não era bem visto. Quando falaram pessoas de má vida, não é porque a pessoa fazia coisa errada, não. É porque se você não seguisse o que estava na cartilha, você era uma pessoa má. Por isso que fala, doutores da lei. Que lei? A lei de Deus. Até um tempo atrás, as pessoas antigas falavam assim, eu não sou dessa lei, não. Ele falava, eu sou dessa religião. Eu peguei muito disso, as pessoas falavam assim, não sou dessa lei, não sou de outra lei. Então, funcionava assim. Aí, em resposta, esta resposta trata muito bem a barreira existente entre os judeus e os samaritanos. Barreira esta, fruto do orgulho, da prevalência em detrimento do amor registrado nos 10 mandamentos legados à humanidade através de Moisés. Ora, muitas das vezes a gente não gosta de tal segmento porque as pessoas falaram para a gente e a gente, não misturo com essa gente. Mas será que é aquilo mesmo? Quantas pessoas não vêm na doutrina espírita porque pensa, quando eles descobrem, agora está mais comum, mas quando descobrem que a gente fala de Jesus, mas vocês falam de Jesus? Eu só fala, gente, a gente só fala de Jesus. Dificilmente vai chegar alguém aqui e não vai falar a palavra Jesus. Mas vocês falam de Jesus? Falo. E tentamos também seguir seus ensinamentos. Não sabia que era assim, não. Para mim era outra coisa. Porque a gente julga sem ver. Não é mesmo? E aí, segundo o entendimento da samaritana, um judeu era simplesmente um adversário. Não importava a sua necessidade. Poderia até morrer de sede. Mas o que deveria prevalecer era a tradição. Muitas pessoas seguem religião por tradição, né, meus amigos? Eu até gostaria de ir lá, mas eu sou de família tradicional, do segmento tal. Gente, a religião tem que encaixar na gente, não é tradição. Não vamos também ofender nossos pais, nossos avós. Sai de fininho, dá uma fugidinha, daqui a pouco está lá. Tem que trazer você. Nós estamos aqui por quê? Por que a gente não está em outra religião? Porque ela é pior do que a nossa? Não, é porque aqui nós nos encontramos. E religião é para isso, você tem que se encontrar. Por isso que Deus permite que tem várias na Terra, todos os segmentos, para a gente se encontrar ali, para a gente começar a organizar nossas ideias em torno de Deus. Então não é coisa tradicional. Tradicional é time de futebol, o resto acabou. A gente tem que buscar aquilo, ainda mais nós moramos num lugar livre, que você pode procurar diversas religiões, busca aquilo, mas busque com seriedade. Não busque querendo encontrar facilidade, porque onde tem facilidade não tem Deus. Pode dizer, Deus tem em todo lugar, tá, gente? É força de expressão. Não tem Deus por quê? Porque a vida aqui não é facilidade. Por quê? Jesus falou, no mundo tereis aflição. Não é mesmo? Então não é que a gente vai viver só de aflição, mas teremos dificuldade. Se o Espírito chegar para mim e falar assim, fique tranquilo, você não é assim. Olha, lute, batalha que você vai conquistar. Anima. Igual um amigo, né? Fala assim, vai lá, estuda, persevera que você vai conseguir. Não tem essa facilidade. O que é fácil, geralmente, não é legal. Nem para Deus e nem para os homens. Então, Jesus até aí não foi identificado como Cristo. Seria necessário criar uma situação favorável. Para isso, como educador em comum, aplicou um recurso indispensável, utilizado até hoje pelos experientes educadores. Despertou o interesse da samaritana, transformando-a em terra fértil para que a semente da verdade pudesse florescer. Aí que Jesus fala aquela série de frases para ela. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus fala para a samaritana. E a samaritana, como qualquer um de nós, fala, Senhor, como que vai me dar as águas? Você nem tem como tirar água do poço. Falou para ele. Como você vai me dar água? Você está me pedindo água aqui, como você vai me dar água? Porque ela não tinha entendido o que era água viva, como muitos de nós não entendem. Não tem nem como tirar água do poço. Que ousadia é essa? Não é mesmo? E aí, essa lição, ela é bela e profunda, e teria provavelmente um efeito positivo em outro aluno. Mas não foi suficiente para a mulher, que certamente trazia o sentido entorpecido pelos interesses materiais. Olha aí, olha nós. Ela pensava apenas na água do poço para saciar a sede material, embora sua sede maior fosse a espiritual. Jesus não fala para a nossa vida presente. Ele fala para nós agirmos na vida presente para conquistar os benefícios na vida futura. Jesus não veio curar corpos, mas curou, porque era necessário, porque só acredito vendo.
Então é necessário. Até o Tomé, ele não aparece lá, vai Tomé, mete a mão aqui, está vendo a ferida? Sou eu. Mas ele curou o corpo, mas veio para curar o espírito. Uma vez curado o espírito, a gente não adoece mais. Grande parte, porque quem comanda o corpo é o espírito, grande parte das nossas doenças vem dos nossos comportamentos, emoções desenfreadas, ansiedade. Nós vivemos hoje no mundo da ansiedade. Por quê? Porque a gente aceita que impõe em nós rótulo de aceleração. Eu mal estou sabendo de uma coisa, já quero saber de outra e vou sabendo tudo pela metade. É igual você pegar aqui os 400 livros do Chico Xavier, vou ler todos. Lá na frente você vai estar fazendo uma miscelânea, você não sabe que livro está, quem foi. Leia um, estude um bem estudado nessa existência e já está ótimo. Você vai ter ali um grande ensinamento. Você vai ler tudo, você não vai conseguir gravar tudo, quem tem a facilidade de ler, mas ele tem que estudar, pega um, lê ali, pega um e leia. São muitos livros, são 400 e pouco. E a gente quer, é devagar, gente, é devagar as coisas, para a gente poder matar a nossa sede. O comportamento da samaritana retrata perfeitamente o aluno negligente que, preocupado apenas com o fazer, com o lazer e de outra necessidade imediata, despreza a lição que lhe proporciona conhecimento e segurança para o futuro. Apesar dessas características em alguns alunos, o educador experiente não desiste, porque sabe muito bem que para se obter êxito no processo educativo é preciso persistência. Então, eu quero educar o espírito, eu tenho que ter persistência. Nós aprendemos por repetição e persistência. Tentei uma vez, fui lá no centro, eu vi uma palestra, saí de lá bem, tomei um pasto, tomei a frutificada, saí de lá bem, mas quando cheguei na rua aconteceu tudo de novo. Toma água, toma o pasto, ouve a palestra e tenta manter isso em nós, tenta levar isso em nós. Vai acontecer, as coisas vão, mas você vai estar forte. Volta de novo, tenta mais uma vez. Não é mesmo? Tenta mais uma vez, vai tentando, mas a gente desiste, não tem persistência. E o educador, se eu sou aqui no lugar de Jesus, eu levantava e ia embora. O meu pensamento, não quer beber água da vida, fico por aí embora. Mas Jesus é aquela calma, aquela serenidade, que ele sabia que aquela pessoa ali estava apta para receber. Assim como Jesus chama Paulo de Tarso, por que ele chamou Paulo de Tarso? Ele não foi lá, apareceu para João, para Pedro, falou, por que ele chamou Paulo de Tarso? Que ele fala, Paulo de Tarso, você é meu, esqueci a frase agora, meu vaso escolhido. Porque o homem pegava com facilidade, foi o que mais pegou as ideias ali com facilidade e tinha garra, não tinha medo. Não é aquela coragem mais dele de enfrentar as pessoas, ele não tinha medo de enfrentar o mundo para trazer a transformação. Homem corajoso, viajou um montão de vezes, tomou um montão, apanhou. Paulo apanhava tanto que já andava com Lucas para consertar as feridas dele. Lucas era médico, né? E o evangelista. E Paulo apanhava tanto. Muitas das vezes Paulo apanhava na cidade, falando que era jogado no monturo. Monturo, para quem não sabe, é o lixão da cidade. Jogava lá e Lucas cuidava dele, botava ele para frente. Paulo, então, mas ele não desistiu. Era muita coragem. Então, por isso que Jesus chama ele lá. Sabia que aquele ali era o certo. Davi, mas se Jesus sabia que era Paulo, por que lá desde antes Jesus já não conquistou ele? Porque Paulo contemporâneo. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi contemporâneo. Devia ter seus 20 e poucos anos ali. Por que Paulo Jesus não pegou lá o Paulo para ser seu discípulo? Porque não era o momento. Paulo naquele momento não ia compreender. Paulo tinha que passar por umas dificuldades ainda para compreender. E Paulo, quando estava indo para Damasco, ele estava entristecido, porque o casamento dele com Abigail tinha ido por água abaixo, por causa do sacrifício de Estevão. Então ele estava abalado, ele estava assim meio desacreditado. E Jesus enxergou, é o momento de agir. A espiritualidade não brinca. A espiritualidade não joga dados. No momento certo, eles vão lá e agem. E agiu com Paulo desta forma. E Paulo deixou várias coisas para nós. Conseguiu trazer o cristianismo para a sua pureza. Eu chego a dizer que ele é o leme do cristianismo. Jesus implantou e trouxe para a rota. Que a gente estava fazendo uma mistureba, como a gente é comum, né? Até se na doutrina espírita a gente deixar também, quer enfiar um montão de coisa na doutrina espírita. Gente, a doutrina espírita é completa. Ela é perfeita. A imperfeição está em nós. A imperfeição está em nós, tá? Ela é perfeita. Ela não tem que mexer. Ela daí só cresce. A imperfeição está em nós. Que queremos colocar. Eu quero que a doutrina espírita se encaixe em minha vida. Eu tenho que me encaixar. Eu quero que o evangelho se encaixe na minha vida. Não, eu tenho que me encaixar. Eu tenho que caber dentro do evangelho, não ele em mim. Porque se ele vier para mim,
vai encontrar imperfeição e eu vou estragar ele, entendeu? Então vamos lá. Aí Jesus falou assim, somente depois dessa revelação, aí Jesus, por isso o mestre divino, não, a samaritana ainda sem entender, disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la, ao comodismo, para que eu não tenha que vir aqui mais, me dá dessa água, eu não quero vir mais no poço, todo dia eu tenho que vir aqui buscar essa água, me dá dessa água. Olha a gente levando para o lado material, provavelmente pensamos que a mulher de mente obtusa, seria de mente bloqueada, né? Ela é burrinha, assim que a gente falaria mesmo, né? Não, mas não há por que nos admirarmos da dificuldade da mulher samaritana para aprender as profundas e belas lições. A atitude da samaritana é a mesma da maioria que constitui a humanidade, quando convidada a optar entre os bens transitórios da terra e entre os bens permanentes da espiritualidade. Gente, a gente tem certeza que a gente não é daqui, a gente tem certeza que a gente tem que arrumar nossa bagagem para lá, mas a gente investe pouco nessa viagem, gente. Olha cada um de nós, a gente investe, a gente fica, não, vai ser amanhã, lá para frente eu vejo isso, né? A gente está sempre novo para a mudança. É cedo ainda, deixa eu viver um pouquinho mais tarde eu penso nisso. E se não existiu mais tarde? Como é que a gente faz? Interessante, o interesse pela porta larga das facilidades é uma característica humana, porque nós somos imperfeitos, certo, gente? E a samaritana refletia isso muito bem, desejando até mesmo saciar a sede, sem pelo menos ir ao poço colher água. Você está indo lá no centro? Pede por mim lá. O que você vai fazer? Vou tomar minha cervejinha, né? Ou então vou para não sei onde, vou ver o programa não sei o que, vou ver Netflix, dependendo do... Gente, ajuda que o Senhor te ajudará. Eu estou indo, se for pedir, mas vai lá, não é melhor você pedir pessoalmente? Não é melhor a gente falar direto com o pai do que mandar recado? Então vamos lá, mas a gente continua, querendo que o outro traga água para a gente não ter o trabalho. Então vamos lá. Antes de qualquer julgamento, sem uma pré-avaliação do estágio evolutivo que a samaritana alcançara, da influência cultural, façamos uma reflexão. Quantas pessoas leem obras maravilhosas, se deliciam com as mensagens e reconhecem a sua importância, no entanto, não assumem o compromisso de transformação interior incentivada por essas obras. Esperam soluções prontas, vindas diretamente de Deus ou do plano espiritual. Deus vai me ajudar. Vai sim, mas ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente lê uma obra, fica maravilhado, ouve uma palestra, sai maravilhado. Mas aí, daqui a pouco eu saio na rua ali, me envolvo nos problemas do dia a dia e aquilo ficou para trás. É necessária a exemplificação. Falou aqui do perdão. Vamos tentar pelo menos perdoar, então não consegue. Vamos tentar pelo menos esquecer aquele a quem nos causou algum dano. O perdão, o primeiro benefício é para quem perdoa, gente, que eu tiro aquilo do meu coração. Enquanto eu não perdoo, cada vez que eu penso naquela pessoa, joga em cima. E se aquela pessoa estivesse dando bem materialmente, porque se ele estivesse transformando, é um hipócrita. Agora virou santinho. Mas se ele estivesse dando bem materialmente, aquilo me traz uma revolta que eu quero que ele vá lá para o fundo do poço. Então, o perdão, o primeiro beneficiado somos nós, que tiramos aquela carga do nosso. Sem contar que se a gente passar para o outro lado com essa carga emocional, é difícil o nosso despertar. O nosso despertar é difícil, a gente passar poroso para o outro lado, é muito complicado. Então, vamos começar a tentar, pelo menos, perdoar nas menores coisas. Depois nós conseguiríamos perdoar nas maiores. É tudo uma tentativa, é tudo uma perseverança, uma persistência, como diz a leitura aqui. Não é na primeira vez que a gente vai conseguir, não, gente. E a gente vai esquecer alguma coisa, a pessoa vai fazer de novo lá. Fui esquecer, fui seguir esse tal de evangelho, esqueci o que deu aí, tá vendo? Por isso que eu não queria. Tenta de novo. Jesus fala, perdoai 70 vezes. Daria 470. Mais 7 vezes. Dá 57 milhões, 600 e tantos mil e 10. Eu fiz essa conta, 57 milhões de vezes. Perdoar. Então 70 vezes, você vai 70 vezes 7 vezes 7, dá 4 bilhões, 634, se não me engano, e 10. Perdão. Cada ofensa. Mas Jesus está falando que não, Jesus está falando que é assim, para a gente não perdoar e colocar uma regra, colocar uma imposição, uma condição.
Se você está colocando condição, acabou. Eu ajudo você, mas você tem que melhorar. Lógico, a gente pode falar de outra forma, ajuda, mas tenta se melhorar, fulano. É a terceira vez que eu venho aqui, eu venho quantas vezes for necessário, mas poxa, dá um jeitinho, comece a se cuidar. Válido. Agora eu ajudo você, mas só se quando você ficar bom, você trabalhar para mim de graça. Aí você está botando uma condição, você está vendo um interesse. E a verdadeira ajuda é aquela desinteressada. O único interesse que a gente tem é de que o outro fique bem, que o outro se sinta bem. Então vamos lá. Semelhante a samaritano, desejo matar a sede sem caminhar, sem esforço de caminhar até o poço. Por isso, o mestre divino, identificando essa característica na sua interlocutora, como um pescador de alma, ofereceu a isca apropriada para despertar o interesse. Provocou-a de forma que ela identificasse como Cristo. Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Peraí, como é que é? 5 maridos, e o que tem é seu? Samaritano, se até o no Oriente a mulher é sacramentada? Não, gente, erro de tradução. Lá no hebraico, o preenche lá, Baal, Senhor. Ele já tinha tido 5 senhores, porque o Assírio meteu 5 deuses lá para ele lá. E o que ela tinha, que ela estava pensando que era o Deus do judeu lá como é que é, dos de baixo, lá do sul, ela já estava pensando, então aquele ainda não era dela, que ela não tinha trazido. Traz seu senhor para conversar com ele, traz seu Deus, vamos conversar sobre ele. Primeiro que ela poderia ter 5 maridos. Hoje, até no dia de hoje, fala uma pessoa que já teve 5 maridos, problemático, né? Não poderia. E aí o que ela tem é dele. Nós estamos falando do Oriente Médio há 2000 anos, gente. Isso não existia, né? Se você começar a ler os códigos civis que tem na Bíblia, lá, de como deveria ser o comportamento, não era esse. Então Jesus quis dizer isso para ela. 5, que trouxeram 5 deuses para eles lá, cada um era de um conhecimento, mas ela já não estava mais aceitando aquilo. Então ela já estava começando a pensar que eles recebiam notícia lá dos judeus. Ela recebia que já estava balançando ela. Não foi à toa que Jesus passou ali. Só que ela não tinha compreensão. Então, o que aconteceu com as escrituras? Saiu do hebraico, foi para o Grécia, da Grécia veio para o latim. Perde muito. Me falaram que Pedro, e em Portugal a gente conhece Pedro, Simão Barjonas, que é o nome dele. O Pedro, porque Jesus falou que ele minha rocha, foi para a Grécia e botaram Pedro. Simão Pedro, é Simão Barjonas. Diz que em Portugal, se falar de Pedro, o Odilon fez uma palestra, quando começou a falar de Pedro, começou todo mundo a falar: quem é esse Pedro? Quem é esse Pedro? Aí o pessoal: quem é Pedro? Aí ele falou: não, ele não é Pedro, aqui ele é Simão Barjonas, que é o nome dele mesmo. Então a gente vai perdendo essas coisas, para nós aqui não faz sentido, porque a gente está aqui, o Brasil a gente conhece como Pedro, mas olha como que a gente vai trazendo as ideias, e aí cada um vai traduzindo a sua maneira, como quer, e como a época pede, e acaba a gente perdendo a essência. A gente vê que hoje muitos vêm corrigindo aquilo também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo os historiadores, em nada me faltará. Quer dizer, Deus não me faltará, Ele estará sempre comigo. Nada me faltará, então Deus vai prover tudo. Não é assim que acontece. Então são tradições que a gente vai acostumando, vai passando, muda bastante o sentido. No livro dos Espíritos mesmo está lá, 625. Qual o modelo mais perfeito que Jesus mandou para a humanidade? Jesus. Vide Jesus. Não é Jesus. Vede Jesus. Veja Jesus, veja o exemplo. Muda totalmente o sentido. Por isso, falando, com essa gramática, não precisa ser professor, ela vai mudar o sentido. Jesus. Vede Jesus. Os Espíritos respondem. Pega o Herculano Pires, que está assim em outras traduções também. Então a gente tem que tentar ser fiel à tradução para que não vai. Aí daqui a pouco vão deturpando a ideia, você chega no final, a coisa chega distorcida. A gente tem que estar ciente disso, não é criar polêmica por causa disso, gente. A gente está ciente. Por que Jesus falou em marido? É Baal, Senhor, que também confunde com marido na época, mas Jesus está falando de deuses, segundo alguns historiadores. E eu acredito que essa versão é a mais lógica pelo local que essa senhora morava e como funcionava o código lá para as mulheres, não é mesmo? Então, tanto assim, aí o que aconteceu? Somente depois dessa revelação, a mulher compreendeu que Jesus era o profeta.
Esta foi uma revelação de impacto para ela, que associava a condição de profeta à arte de adivinhação, que o profeta que adivinhava, né? Tanto assim, que de seu interesse não foi em relação às maravilhosas lições que transmite o mestre, mas pela revelação sobre a sua vida, que veremos a seguir. Imediatamente a mulher deixou o seu canto, o seu jarro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Que eles tinham notícia. E aí os samaritanos foram para lá, se maravilharam com Cristo. Se maravilharam tanto que convidou, ele ficou 2 dias entre eles. Após que a grande maioria não sabia disso, eu não sabia. Jesus ficou 2 dias lá com os samaritanos. Jesus era judeu, gente. Ficou 2 dias com os samaritanos e eles maravilhados. Está escrito aqui, ó. João fala, está escrito aqui. Ficaram maravilhados com ele. Vamos lá, convida, passa para a gente. Então Jesus não foi à toa lá. Por que Jesus tinha que passar lá? Porque era necessário ele passar. Porque ele sabia que ele ia deixar um recado ali, ele ia deixar uma mensagem. Tinha uma missão para ele ali. Então Jesus não perdia tempo. Há mais de 2.000 anos aconteceu esse maravilhoso diálogo. No entanto, a humanidade ainda continua sedenta, porque vive na ilusão de saciar a sua sede como a samaritana, tomando a água do poço de Jacó, quando a sua sede real é da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Por quê? Por que nós espíritas, não adianta você chegar aqui e colocar alguma coisa que não está no Evangelho, que alguém vai falar, ó, aquilo que você falou ali tem fundamento não. Aquilo ali, agora existe inferno. Alguém falou, você arrumou isso. Então, porque a gente conhece a verdade, sabe que o inferno não existe. Mas Jesus falou lá, fala em céu e inferno o tempo todo. Era uma linguagem figurada para a gente entender o que era ruim e o que era bom. Por que Jesus não... mas Jesus não falou dos mundos habitados? Falou. Há várias moradas, há muitas moradas na casa do meu pai. Se fosse o céu e o inferno, ele falava, há 2 moradas. Quantos filhos você tem? Tem um monte. Tem um monte, tem 30. Se tiver 2, tem 2. Olha como é que é. É sutil. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quais são as moradas? A doutrina espírita começou a trazer para a gente os mundos habitados, as colônias, tudo isso aí. Uma vez, a gente estava debatendo, conversando com uma pessoa, a pessoa de outro segmento religioso. E aí, ela falou assim, como é que vocês acreditam nesse Allan Kardec? Mas uma conversa sadia, ela estava com curiosidade. Aí eu falei, da mesma forma que você acredita nos 10 mandamentos que Moisés trouxe, e que eu acredito também. Como que Moisés trouxe esse mandamento? Ele subiu no monte, falou com Deus. Quem ele levou de testemunha? Foi sozinho. Jesus ainda foi lá no monte Tabor e levou 3 com ele para ver a transfiguração. Ela ficou olhando assim. Eu falei, pois é, sabe o que eu acredito nos 10 mandamentos? Eu falei com ela, porque ele tem a coerência. Aqui só pode ter vindo uma grandeza. Não tinha outra palavra. Aí eu falei, da mesma forma, por que eu acredito no que Kardec codificou para nós? Porque tem coerência. Ela ficou sem resposta. Eu falei, foi alguém com ele lá? Você acredita que? Não, porque está escrito. Ali também está escrito. Mas qual a diferença? Eu acredito, não acredito no espiritismo, mas acredito na ciência. Os 2 foram escritos pelos homens. Para o papel foi. Passou para o papel para os homens. Os espíritos não escreveram, eles ditaram e alguém passou para o papel. Por que você acredita na ciência, não acredita no espiritismo, se os 2 você não estava junto lá? Eu nunca trabalhei junto com um cientista para ver se ele fez o teste, mostrou, ele me provou. Mas eu acredito que tem coerência o que eles falam. Quando um cientista certo tem coerência. Então é assim que a gente vai vivendo e vai vendo. Porque eles falam e acham que, mas os 10 mandamentos como chegou? Pois é, a mesma coisa. O Kardec recebeu vários ali, os trouxeram para a gente de outra forma. Por isso, paciente e generoso, Jesus enfatizou não apenas para a samaritana e para aquele momento, mas para toda a humanidade em todos os tempos. A mensagem de Jesus ela é viva. Jesus falou, não? Jesus fala. Quando Jesus estava aqui, ele está aqui. Ele não estava. A gente entende quando a gente fala estava, no sentido que ele estava personificado. E agora ele está em espírito, mas ele está aqui. Quando Jesus voltar,
Como que você pode voltar de um lugar que você nunca foi? Jesus nunca saiu da terra. Pelo menos assim eu acredito. Governador do planeta. A gente compara Jesus a nós, que somos, eu sou chefe, igual pode largar aquilo lá, vou lá, semana que vem eu volto lá. Não. Jesus está o tempo todo ligado ao planeta Terra. Ele pode até ter outros planetas para tomar conta, mas ele não precisa estar ali. Mas onde quer que ele esteja, ele está coordenando. Mas por que acontece tantas coisas no mundo, meu Deus do céu? Se Jesus está aqui, se Deus existe, porque Jesus deixou lá no sermão profético. Quando surgirem as dores, haverá guerra, nações contra nação, pai contra filho, coisa e tal, ainda não é o fim, é o começo das dores. Aí ele fala mais à frente, o mundo só terá paz quando este evangelho for pregado em todos os cantos da terra. Aonde que o evangelho é pregado, gente? É falado, seguido nem poucos, né? Mas falado em poucos lugares. Metade, mais de 2/3 da população não fala do evangelho. Tá bem, mas tem outros ensinamentos que são bons também, ninguém está negando, porque a informação de Deus, ela vem para todos os cantos do mundo, para todos os povos. O índio recebe, aquele índio que está lá ainda nativo totalmente, que não tem nem contato com a gente, ele tem, se você olhar, tem uns desenhinhos, ele tem a ideia de um ser superior, porque isso é inato. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência, só de nós, tido civilizado, ou do índio também? Aquele que nunca teve contato com a chamada civilização. Na cabeça dele também está a lei de Deus. Então tem alguma coisa. Você vai ver na escritura rupestre, aquela escritura que a gente encontra nas pedras, lá também tem sempre uma ideia de um ser superior, porque isso é inato em nós, está dentro de nós, não adianta fugir. E a gente fica buscando essa resposta, longe, mas ela está dentro da gente. Então Jesus diz, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, quer dizer, da água do poço lá de Jacó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida espiritual. A gente não é eterno, a gente partiu para a eternidade, nós somos imortais, e a partir do momento que a gente criado, ele partiu para a eternidade. Nós não somos eternos, porque eterno só Deus, de toda a existência. Nós tivemos um início, e não nessa existência, tá, gente? O início lá, bota tempo para trás, mas aí nós partimos para a eternidade. Então, quando a gente fala eterno, para entender que a gente não se destrói, né, como espírito, mas nós somos imortais. Mas a partir do momento que a gente é criado, a gente parte para a eternidade. Outra coisa, nós atingiremos a perfeição relativa, que já é fora da nossa imaginação. A perfeição absoluta, só Deus. Se eu me tornar perfeito absoluto, eu sou Deus. E só existe um Deus. Não é que Deus esconde um segredo de nós, não. Já chegar à perfeição relativa, que Jesus chegou, já está de bom tamanho, está ótimo. Nós vamos descobrir tanta coisa que tem nesse mundo. Vocês viram, como é que é o nome? Você que falou do satélite, do telescópio, né? Está trazendo tudo que a gente já sabe. A gente está trazendo quantas galáxias, bilhões, olha como é que foi ampliando o conhecimento. E Kardec deixa claro o quê? Aquilo que a ciência provar que o espiritismo estiver em erro, fica com a ciência. Um homem, para falar isso, tem que ter certeza que está escrevendo. Porque ele sabia, não era para aquele momento que ele fez, isso ia ficar para a eternidade. Então, quando ele falou isso aí, ele tinha certeza do que ele estava trazendo para nós através da espiritualidade. Olha quantas coisas vem descobrindo. Para a gente terminar, o livro do André Luiz, Missionários da Luz, fala da glândula pineal. Uma glândula que a ciência pensava que só nós tínhamos, que um lagarto, não me engano, de Komodo, dragão de Komodo, tinha lá. É uma coisa que tivesse mutação. A ciência não sabia. Até os anos 30, lá quando André Luiz escreve ali, 13 funções dessa glândula no corpo humano agora, e a ciência só depois descobriu. Aí os americanos, os cientistas lá, começaram a estudar esse livro, e começaram a olhar, dessas 13, 9 eles já confirmaram. Está tudo em inglês. 9 eles já confirmaram. E ainda botam assim, como pode um matuto lá do sertão do Brasil saber coisas que nem a medicina sabia? Então já confirmaram que o que está ali é verdade. Olha Kardec, se a ciência provar que nós estamos em erro, fique com a ciência. Tem que ter muita garra, muita certeza do trabalho que fez, não é arrogância não, gente, é certeza
Que ele não falou com ele, falou, fiquem com a ciência, porque ele tinha certeza que a ciência, avançando, só vem colaborar e reafirmar o que a doutrina diz. Não é mesmo? Então, era esse o nosso trabalho, que nós possamos buscar a água viva, essa água que não nos dará mais sede, a sede do conhecimento. Muita paz, que Jesus abençoe todos nós.